Existem várias religiões no mundo, são milhares, tá? Eu, desde que me conheci, eu sou religioso. Desde que eu conheço, eu faço promessa, tenho visões. Eu sempre fui apaixonado pela igreja. Até em meus sonhos, eu sonhei muitas vezes sendo padres, bispo, sonhando ser guerreiro também, né? Holandês, francês não, holandês, maia, sacerdote maia. Sonhei que era um sacerdote maia na América Central. Sonhei sendo bispo da Igreja Católica, sonhei sendo padre, sonhei conversando com templos, sonhei umas viagens astral muito nessa parte aí, né? Então eu sempre fui apaixonado por igreja, né? Eu gosto de igreja, eu gosto de cheiro de igreja, eu gosto do prédio das igrejas católica, evangélica. Eu gosto muito de religião, né? Parece que eu já nasci um pouco religioso, né? Só um pouquinho, não foi muito não, só uma pontinha. E existem muitos tipos de religiões, existe um ponto de convergência nelas. As religiões têm um ponto de convergência, né? Então tem vários conceitos de religião, mas vários mesmo. Tem religiões liberais, religiões coletivas, religiões individuais, religiões agressivas, religiões metidas, religiões sábias, religiões burras. A religião é como se fosse uma tribo. A religião, na minha opinião, de Joilson de Assis, é a política dos anjos. Os anjos se reúnem por castas, e nessas castas tem como uma espécie de uma religião, um líder, um sacerdote, tá entendendo? Então, assim, existem vários tipos de conceitos, e você pode aprender um pouco com a Igreja Católica, você pode aprender um pouco... Pastor! Oi, Tiagão! Deus te abençoe, você está aqui no meu zap agora. Você pode aprender um pouquinho com a Igreja Católica, pode aprender com evangélicos, né? E você pode aprender um pouco com o Espiritismo. Aprender com o Espiritismo, sim. O Espiritismo tem muita coisa que nos ensinar. Pode aprender um pouco com o judeu, que é a igreja mãe, né? Pode aprender um pouco com a religião egípcia, eu já falei dela aí, a religião egípcia e a religião grega. Pode aprender um pouquinho só com o grego, não vai aprender muito não, a religião grega é muito... Você pode aprender com os Dalai Lama, você pode aprender com a antiga religião da China, a antiga religião da Índia, que não é a religião atual, a antiga religião índia, a antiga religião da China, a acupuntura. Então é um mundo muito grande de conceitos e valores. Seus conceitos e valores sem sair do seu, né? Agora, existem chamadas religiões étnicas. Para você saber, vamos falar um pouquinho sobre religião étnicas. O que é religião étnicas? Escreva aí, por favor. Religião étnicas é uma religião de uma etnia. Ou seja, aonde eles interagem com eles mesmos, e para que você faça parte dessa religião, você tem que se adequar a essa etnia. Quem está escrevendo aí, né? Todos nós temos algo a ensinar e algo para aprender. Ana Maria, obrigado pela explicação. Maria Lameirão, estuda história, menino. Então, as religiões étnicas são aquelas religiões raciais. Escreva aí, religiões étnicas ou religiões raciais. Escrevi, por favor. Religiões étnicas ou religiões raciais são aquelas religiões que têm por base da sua salvação, ou Deus, a sua etnia. Entendeu? É o conceito teológico. Não escreva. Religião racial ou étnicas, não ética não, é étnicas, de etnia. São aquelas religiões que têm por base e conceito a sua salvação e os seus deuses, ou Deus, através de sua raça, etnia. Seria a religião família. Grupos como fariseus, saduceus, fariseus, saduceus e sacerdotes eram uma família. Os sacerdotes de Israel vinham de Levi. Os fariseus eram uma
numa família. Entendeu? A salvação judia, a princípio, 98% da religião judia era étnica, era racial. Ou seja, não, Jabuseu já é o povo da antiga Canaã. Não era grupo religioso da época de Cristo, não. Então, eles acreditavam assim: se você fizesse parte da nossa etnia, então você iria para os céus. Se você não fizesse parte da nossa etnia, então você não vai para os céus. A salvação também ela é do DNA. Cristo era DNA também, mas não é só. Mas existem as religiões chamadas religiões raciais, e elas estão de volta, tá? Religiões étnicas têm a sua salvação em sua etnia. Então, a salvação seria através do DNA. Entendeu? É como, por exemplo, se salvasse só um tipo de família, então só quem participasse dessa família poderia ser salvo. Exemplo dessas religiões, tem algumas religiões cristãs que falam que Caim era filho da serpente, então a salvação deles é racial, entendeu? É étnica. E os judeus, antigamente, 90% acreditavam na salvação racial. Se você era judeu, você era salvo. Se você não era, você não era salvo. E o resto eram imundos e porcos, né? E alguns levavam isso muito a sério, né? E se você quisesse se salvar, você tinha que circuncidar e fazer parte do nosso pacto, né? Outras religiões, a religião sempre foi tida como religião de grupo. Os índios têm a sua religião, a China tem a sua religião, a Índia, várias religiões, cada etnia tinha uma visão de religião. A própria Igreja Católica também tinha vários conceitos. Tinha os jesuítas, os beneditinos, seguidores de São Bento, tinha os franciscanos, que era pobre, tinha os beneditinos, São Bento, como é o nome daquele outro que era bem rico, que eles eram os bancos da Igreja Católica, como era o nome dele? Eram os beneditinos, era a Companhia de Jesus, os jesuítas, mas tinha outro povo. Então, cada um era diferente. Os beneditinos eram exorcistas, os franciscanos, para eles tanto faz se eles tinham dinheiro, se não tinham. Os jesuítas não, faziam guerra e eram ricos. Mas tinha um outro grupo aí que eu esqueci o nome, se vocês puderem me lembrar, que era um grupo que guardava o dinheiro dos povos. Não, era parecido com os jesuítas. Não é beneditinos, que os beneditinos eram exorcistas, não eram jesuítas, que jesuíta também era rico, mas era um outro chamado seguidores de... Eu esqueci o nome, eles eram o tipo do banco da igreja. Então, as religiões raciais, elas dominaram durante muito tempo. Aí veio o cristianismo, você vê que susto os judeus tiveram quando os chamados gentios se converteram à fé deles. Essas religiões, a religião judaica foi tida como religião étnica para proteger também, né? Os saduceus, os fariseus, todos eram uma família, entendeu? Aí essas religiões estão de volta, essas religiões estão muito de volta. Entre nós cristãos evangélicos, os principais senhores feudal, não, os senhores feudal era os, como é o nome? Os empresários da época, era o feudalismo, né? Senhores feudais. A igreja foi feudal, né? Mas era um grupo jesuíta, beneditinos, vai dizendo, carmelita, vai dizendo os grupos aí, grupos da Igreja Católica. Eu vou achar esse grupo agora, quer ver? Grupo da Igreja Católica que guardavam as riquezas. Raposo Tavares matou muitos. Riquezas, né? Da igreja. Como era a história da igreja? Tal, pastor católico, tal, não, grupos da Igreja Católica. Deixa eu ver aqui se eu acho, tá? Só um minutinho, a gente está ao vivo. Então, grupos da Igreja Católica. Cada um era diferente. A Igreja Católica dominava sobre todos. Grupos da Igreja Católica.
católica. Pá. Não, ortodoxa não, da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela se dava mais bem com os grupos do que a ortodoxa. Cadê? Ortodoxo, tal, catolicismo, religião. Deixa eu ver aqui, eram os beneditinos, jesuíta, católico romano, tá? Roma. Alguém achar aí, por favor, tá? Eu não estou achando. Era carmelitas, tem os carmelitas. Deixa eu ver aqui, tá? A gente quer carmelitas, beneditinos, franciscanos, carmelitas, marianos. Quem são as maiores ordens das congregações? Deixa eu ver, católica. Vamos lá. Quais são as maiores ordens católicas do mundo? Maiores ordens, vamos lá. Né? Femininas, não, masculina. Jesuítas são a maior congregação, tá? Os jesuítas, beneditinos, Verbo do Divino, dominicanos, franciscanos, não é nenhum desses. Carmelitas também não. Vai, tá quase chegando, vai. Cadê? Não. Claretinos, não. Dominicanos, não. Eles guardavam muitos. São grupos grandes, viu, gente? Mas tem grupos femininos e masculinos, né? Esse grupo aí, Raposo Tavares, adorava matar. Ele tem uma bronca danada. Deixa eu colocar aqui. Raposinho Tavares. Raposo Tavares matou muitos grupos católicos. Deixa eu ver aqui. Raposo Tavares, vingança de judeu. Raposo Tavares, o nome Raposo, né? A família Raposo, ele vem dos judeus, novos judeus, né? E aí ele matava, alguns dizem que é por causa de vingança, mas outros diziam que era por causa do dinheiro que eles guardavam. Alguém se lembrar que não tem não. Eles mataram Raposo Tavares, a vingança de um judeu. Mas eu acho que não vai muito pela vingança. Eu acho que vai pelo dinheiro, né? O Brasil foi palco de grandes manifestações judias, grandes mesmo. Nós temos tudo chamado cristãos novos, né? Então, não vai dar para achar aqui ao vivo, não me lembro. Se alguém quiser procurar aí, né? Templários, não. Templários, se eu fosse um grupo secreto, seria Templário. Com toda certeza. Eu sou apaixonado pelos Templários. Mas beneditinos, meu Deus, os que guardavam a religião. Os caras do mundo, ó. Era a religião do chefe do Titanic. Religião do capitão do navio Titanic. Esses caras eram fera, velho. Olha, qual a religião do capitão do Titanic? Vamos ver, vamos lá. Religião do capitão. Esse capitão é bonitão, né? Coroa bonita, né? Olha, é um senhor de 80 anos, mais bonitão, né? Nascimento, tal, filho, ocupação, religião. Anglicanismo, não. Ele era de um grupo. É um grupo que domina o mundo também, né? Da Igreja Católica. Ele não era anglicano, não. Tá errado aqui. Eita! Era. Ele não era. Ele era de um grupo católico muito forte. Ele era São Beneditino, não, meu Deus. Ô, meu pai, me dá memória. Eu acho que eu vou ter que procurar o negócio de... negócio das juventudes. Era a religião do capitão, tá? Esse capitão aí tem uma religião secreta, uma religião muito forte. É a religião do dinheiro católico, né? Não era templário, não. Então, se vocês acharem aí, por favor, me digam para eu tirar meu chapéu, tá bom? Então, existem religiões
que são religiões que pregam a salvação via DNA. Entre nós, evangélicos, existem uma religião muito forte, nasceu nos Estados Unidos, que ela prega essa salvação via DNA. Ou seja, você só será salvo se o DNA da serpente não estiver em você, né? Então, a religião, durante muitos anos, a religião judia era uma religião étnica, deles mesmos. Os outros eram os outros. Não era arautos, não. Então, é a religião étnica, religiosa, né? Durante muito tempo, a religião saudita era mais ou menos parecida, uma religião étnica, da etnia deles. Mas depois, assírios, o Iraque, Irã, foi pegando essa religião, aí surgiu dois grupos, sunitas e xiitas, né? E esses grupos também são étnicos, ou seja, eles são de uma etnia. A maçonaria não é de etnia. A maçonaria, você se torna maçom através de pactos. Qualquer pessoa pode ser maçom, desde que vá fazendo os pactos com eles, né? Agora, atualmente, os judeus abriram mais, mas eles ainda continuam. Como a maioria de nós temos sangue judeu, eles continuam atrás das etnias da linhagem, né? Porque, queira ou não, eles ainda pregam uma salvação, uma sabedoria étnica, né? Cristo seria apenas um profeta e muito mal para alguns judeus. Mas existe todo tipo, né, de judeu. Tem judeu cristão também. Então, a minha explicação sobre religião étnica é esta. São religiões que usam como base o DNA para a sua salvação. Entendeu? Então, eles veem a pessoa como fosse por família. Se você for da minha família, então você é salvo. Se você não for da minha família, você não será salvo. Então, eles exaltam algumas atitudes da pessoa e dos seus familiares, né? Lembre-se que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Josué, Caleb, Davi, todos eles são judeus. Todos eles. Davi era misturado, né? Todos eles eram judeus. Então, eles não admitiam que ninguém, principalmente mulher. Você não encontra nenhuma santa na igreja, entre os judeus. E mostre uma, só uma. Não tem, né? Porque eles não admitem, é uma sociedade patriarcal. Já que quando nós viramos cristãos, católicos, nós temos a Santa Maria, Santa Helena, Santa Santana, e assim por diante, né? Mas no judaísmo você não encontra uma santa. Uma, né? Então, assim, o que eu estou explicando existem religiões cuja salvação é étnica, é racial. Isso aqui é a título de informação. Nem estou dizendo que eles estão errados, nem estou dizendo que eles estão certos. É apenas um comentário histórico de um teólogo. E essas religiões sobrevivem até os dias de hoje. Porque existem religiões que são de famílias, mas permitem a entrada de outros, como os tibetanos, como a religião antiga da Rússia, os mongol, as mulheres que são sacerdotisas entre os mongols. É muito difícil ter um mongol sacerdote. Logo no começo era mulher, elas se manifestam, elas falam como um homem, ela ordena as coisas, elas entram em transe, né? Aí a sociedade de lá aceita. Já entre os judeus você não encontra uma mulher mandando ou encontrando, a não ser aquelas duas juízas, né, que aparecem no livro de Juízes. O restante não tem, tá? Porque é uma religião patriarcal. Isso vai muito, né? E tem religiões que são extremamente étnicas e racial, a tal ponto que ninguém pode falar nelas. Está entendendo? Não pode, né? A pessoa que abandonar a religião, eles eram separados, né? Até o cemitério judeu era separado do cemitério das outras pessoas. Eles não admitiam, né? Então, assim, eles vieram abrir com o cristianismo. É como a igreja católica, era fechada, só veio abrir mais um pouquinho com o evangélico, né? Esses grupos seriam fechados para proteger DNA, sim. Esses grupos seriam fechados
para proteger DNA. A coisa mais difícil do mundo antigamente era casar com a judia. A minha bisavó, ela era judia alemã, já era uma mistura, né? Mas aí, quando ela casou com o meu bisavô siciliano, ela foi totalmente deserdada. Foi jogada fora da família. Totalmente. A minha tataravó ainda passava algumas canecas de ouro, algumas coisas para ela, né? Mas também ela fez um mau casamento, né? O velhar judeu tinha razão. Ela não devia ter casado, né? Então existia étnica. E o sincretismo religioso, como se enquadra? Se enquadra assim, ó. A religião judia, ela vem da religião egípcia. Do mesmo jeito que nós, evangélicos, viemos do catolicismo. É claro que o evangélico nunca vai admitir, ou vai ficar meia sola, que eles vieram do catolicismo. Mas nós vim eu. É claro que o judeu nunca vai admitir que a religião deles veio de Tote, que veio do hemenismo do Antigo Egito. Também eles não vão admitir que Salomão tenha estudado lá e que os reis de Israel tenham estudado lá no Egito. Mas estudaram. A igreja judia, ela é um braço do Egito. Por isso que o que mais deu trabalho aos judeus foi exatamente o bezerro de ouro, que o bezerro de ouro era adorado no Egito. Se tem a ligação do Brasil com o Egito, tá? Entendeu? Aquela arca de Anubis e a arca da aliança é muito parecido. E lembre-se que o criador da religião judia, né? Bem, o criador foi Abraão, né? Mas o que fortaleceu o legislador dos judeus, ele era sacerdote de Catara. Quem era o sacerdote de Catara? Moisés. E a Bíblia é bem clara. Moisés, ele era formado na religião judaica, na religião egípcia. É a mesma coisa do cara que participa da igreja Trei Trei Tratrá. Aí ele funda a sua igreja e diz, não tenho nada a ver. A igreja Trei Trei Tratrá é do diabo. Eu vi um cara que foi bispo de uma igreja há 25 anos, falando mal da igreja. Para mim, isso é um besta. Ele pode ser bispo até no inferno, mas ele é um besta. Ele passou 25 anos dentro da igreja, ele é bispo, graças a outra igreja, e depois vai falar mal da outra. Faz a tua, velho. Então, assim, a religião sai dentro de uma sai a outra. Conceitos judaicos, a cabala judaica, ela vem do Antigo Egito, né? Então existe uma ligação muito forte. E quantos anos o Egito, né? Israel passou dentro do Egito? 400 anos, velho. 400 anos é a idade do Brasil. Dá para tu ou quer mais? Então, não adianta o judeu dizer que não tem nada a ver com o Egito. Se eles tiveram problema com o Egito, foi um divórcio que eles tiveram. Mas eles se amaram muito durante 400 anos. E 400 anos não é 400 dias. Houve problema com o faraó lá, mas foi um faraó no final. Porque o outro faraó deu de tudo para Israel, do bom e do melhor. Então, o estudo da cabala, a cabala é Egito puro. Se você espremer a cabala, sai o Egito. Entendeu? O Brasil tem 500 anos. 200 anos de Brasil. A gente não tem 500 anos, a gente tem 500 anos de colonização. E 200 anos de Brasil, nação. E Israel passou 400 anos dentro do Egito. Casaram com as egípcias. Exemplo, José, que casou com a sacerdotisa. Exemplo, Moisés, que era sacerdote de Catara. Então, nós não podemos dizer que a religião egípcia e a religião judaica não tem nada a ver uma com a outra. Não tem agora, porque o Egito agora é diferente. Mas naquela época tinha muito. E o Egito era a universidade do mundo. A religião egípcia, assim, ela não era muito étnica, não. Ou seja, ela não era muito racial. A religião egípcia, o Egito era como se fosse uma universidade. Você se formava, entrava, fazia pactos. Pronto, quem imita muito o Egito e quem imita muito Israel é os templários, são os maçons. Qualquer pessoa pode ser um maçom, desde que você se enquadre
dentro deles. Então, qualquer pessoa podia ser um sacerdote egípcio naquela época de Moisés, que o Egito tem mais de 30 etnias que dominaram sobre o Egito. Até a China dominou sobre o Egito. Até a China. Entendeu? Silvio, o Brasil só é Brasil depois da independência, 1889. Nós antes era uma colônia de Portugal. Então, a religião egípcia ela não era muito étnica, muito racial. Tinha parte racial também. Lembre-se que José casou. Como é o nome da mulher de José? Ela era uma super sacerdotisa. Ela soltava fogo pelas unhas. E ela casou, né? Os sacerdotes no Egito, eles eram mais poderosos do que os militares. Os militares obedeciam os sacerdotes. Os sacerdotes eram extremamente... Os sacerdotes só se abaixavam para o rei. Era Azenate. Inclusive o nome é lindo, né? Azenate. Então está aí a explicação sobre religiões étnicas, ou seja, religiões raciais que sempre existiu e hoje existe. Hoje estão mais soft um pouquinho, né? A religião judia era tão racial que só era considerado salvo quem cortasse o pinto. Oxi! O nome era circuncisão. Não é arrancar o pinto não, tá? Era um cortezinho que dava no pinto. Não era também a operação de fimose. A operação de fimose é outra coisa, totalmente diferente. Eu fico vendo o pastor dizendo que circuncisão é operação de fimose. Não é. A operação de fimose é quando arranca o corinho todinho. A circuncisão judaica é só no cabresto. Tem um cabresto, é só cortar o cabresto. O Brasil tem tudo a ver com Israel. Pode ser uma próxima palestra a nós. A relação de Israel e o Brasil é antes da colonização. E você vai ficar admirado com o que eu posso falar. Tá? Eu tenho informações privilegiadas. Tá? O Brasil, antes da colonização, era uma extensão de Portugal, exato. Extensão tudo, religiosa, tudo. Os portugueses são nossos pais políticos, entendeu? Tudo que acontecia em Portugal acontece hoje no Brasil. Os portugueses, eles têm muitas qualidades que nós herdamos. Também tem muitos defeitos que nós herdamos também. Podemos falar sobre isso, né? Ok? Então está aí a observação sobre religiões étnicas. Não tem nada que se assustar. Essa religião cristã, que eu não quero falar o nome, que diz que é salvo só aquele que é filho de Adão e aquele que é filho do chifre da serpente, não é salvo, eles agem por DNA. A forma deles achar uma pessoa que é serpente ou não é obedecendo a religião deles, né? Se obedecer a religião deles, não é filho da serpente. Mas se obedecer, não é. Se não obedecer, não é. Então, é quase como se fosse uma religião assim, tipo DNA de sangue, né? As religiões étnicas ou raciais era o que há 30 anos atrás pensávamos que iria se acabar ou mudar muito. Ao contrário, elas estão totalmente se tornando, né? Então, assim, essas religiões estão novamente à tona. Estão crescendo muito, mas muito mesmo. Isso mostra assim como fosse um tipo, se você é da minha religião, então você é salvo, se você não é condenado. Aquela velha história dos donos da salvação, né? Veja aí no nosso canal a polêmica da salvação, Joilson de Assis.